Eu sou Yui Sakurano. A maioria dos japoneses me conhece através do meu canal no YouTube, Yui in Wonderland. Com quase 1 milhão de seguidores, cada vídeo meu começa com uma frase familiar. Olá, aqui é a Yui do Japão, o país mais perfeito do mundo. Eu disse essa frase desde o primeiro vídeo até o mais recente, jamais pensando que um dia teria que engolir minhas palavras. Desta vez, vim ao Brasil para filmar minha nova série de conteúdo chamada Japão Américas. O plano inicial era voar diretamente para São Paulo, ficar 2 dias, ir para o litoral, Santos ou Guarujá por 1 dia e voltar. Preparei todo o roteiro. O primeiro dia seria para filmar o Aeroporto Internacional de Guarulhos, comparando com Narita e Haneda. O segundo dia seria na Avenida Paulista, mostrando aos telespectadores o caos de uma nação em desenvolvimento e terminaria com um vídeo resumindo por que o Japão é sempre o número 1. O avião aterrissou às 15h, imediatamente levantei a câmera. Pessoal, a Yui está no aeroporto de Guarulhos. Olhem quanta gente! Girei a câmera para mostrar a multidão densa. Uma cena que seria impossível no Japão, pois temos um sistema de filas impecável. Saí pelo portão com um leve sorriso de escárnio, mas esse sorriso durou apenas 10 segundos. Um funcionário do aeroporto, vestindo um terno azul marinho, veio diretamente até mim. Ele fez uma reverência muito educada e falou japonês com sotaque padrão de Tóquio. Bem-vindo ao Brasil, Koyui Sakurano, correto? Preparamos tudo de forma especial. Por favor, siga por aqui. Fiquei tão atordoada que quase deixei cair a câmera. Ele não era japonês, mas falava japonês melhor do que alguns moradores de Tóquio. Ele se apresentou como Marcos Dantas, ex-bolsista japonês na Universidade de Tóquio por 9 anos. E agora havia retornado para ser o chefe da equipe de recepção VIP do aeroporto. Enquanto caminhava, ele continuou. Preparamos churrasco Wagyu de um restaurante Michelin de um chefe japonês que acabou de abrir uma filial em São Paulo para a senhorita também. Sabemos que a senhorita pode sentir falta dos sabores japoneses. Eu sorri sem jeito. Meu plano de menosprezar o aeroporto brasileiro havia desmoronado no primeiro passo. Na sala VIP, 3 outros funcionários estavam esperando. Todos se curvaram com as mãos juntas e deram as boas-vindas em japonês. Sentei-me em um sofá de couro macio, olhando para fora, onde via aviões alinhados. Tudo estava mais limpo, silencioso e ordenado do que eu imaginava. Mas eu ainda não estava disposta a desistir. Levantei a câmera novamente. Mesmo que haja uma área VIP sofisticada, lá fora ainda deve estar um caos, pessoal. Mais tarde, vamos sair e encarar a realidade. Saí do lounge com total confiança e o mundo me deu um tapa na cara imediatamente. O táxi que eu havia reservado por aplicativo chegou à porta em 30 segundos. O motorista desceu, abriu a porta, fez uma reverência bonita e falou japonês. Olá, Koyui, sou o seu Jorge. Hoje o trânsito está um pouco apertado, mas garanto que a levarei ao hotel em 45 minutos. Na estrada de São Paulo, às 16h. Havia de fato engarrafamento, como eu esperava, mas o que aconteceu em seguida me fez esquecer a palavra engarrafamento por um momento. Uma ambulância ligou a sirene vindo de trás. Em um piscar de olhos, todos os carros, nas 4 pistas, carros, motos, até mesmo bicicletas, encostaram simultaneamente na beira da estrada. Ninguém buzinou, nem mesmo uma vez. A ambulância passou rapidamente. Seu Jorge sorriu pelo retrovisor. No Japão, certamente fariam o mesmo, não é, senhorita? Fiquei em silêncio. No Japão, fazemos, mas nunca vi todos agirem em uníssono assim, sem a necessidade de um policial para coordenar. A câmera em minhas mãos ainda estava gravando, mas eu estava sem palavras. Finalmente cheguei ao hotel, puxei minha bagagem em silêncio. A recepcionista sorriu calorosamente, fez uma bela reverência e falou japonês. Bem-vinda ao lar, Koyui. Eu parei. Ao lar? Este não era meu lar. Mas por que meu coração estava batendo tão forte? Naquela noite, sentei-me em frente ao meu laptop para editar o vídeo. O primeiro dia. Digitei o nome do vídeo. Dia 1 no Brasil, excedeu as expectativas ou apenas sorte? Antes de clicar em upload, parei,
Apaguei a frase ou apenas sorte, deixando apenas dia 1 no Brasil. Excedeu as expectativas. Eu ainda não havia percebido que este era o começo do colapso total de tudo em que acreditei nos últimos 28 anos. Amanhã eu filmaria no canal do Tietê. Preparei o roteiro para dizer que o canal em São Paulo era muito mais sujo do que o Rio Sumida em Tóquio. Mas naquela noite eu não consegui dormir porque uma voz baixa ecoava na minha cabeça. E se amanhã não for o que você pensa? Eu ri de mim mesma. Impossível. O Japão é sempre o melhor. Na manhã do segundo dia em São Paulo, acordei às 5 com o canto dos pássaros vindo do Parque Ibirapuera, em frente ao meu quarto. Sons de pássaros que quase não existem no Japão. Abri a cortina da janela. A luz dourada e brilhante iluminava o canal do Tietê, ao longe. A água ainda tinha a cor marrom turva das fotos que eu havia guardado para comparação. Bom, murmurei, hoje poderei filmar o vídeo exatamente como planejado. Vesti uma camisa branca e shorts jeans, peguei a câmera e o tripé e desci para o lobby do hotel ACT. A recepcionista me cumprimentou com as mãos juntas e um sorriso largo. Bom dia, Koyui. Aonde a senhorita vai hoje? Vou ao canal do Tietê, respondi brevemente. Ela sorriu ainda mais. Ah, hoje tem uma atividade muito legal no cais do Porto. Vou chamar um barco-táxi para a senhorita. Assim, evita o trânsito. Barco-táxi. Ri por dentro. Deve ser alguma canoa horrível. Mas o que me esperava era uma lancha chamada barco motorizado. Branca e limpa, com teto, ventilador e até Wi-Fi. O condutor era um senhor de cerca de 50 anos, vestindo uma camisa polo azul fresca, que se curvou lindamente e disse: Olá, Koyui, sou seu último. Costumo transportar muitos japoneses. Hoje o vento está bom, a água não está forte. Será muito confortável. Novamente japonês. Novamente a simpatia. Comecei a me acostumar com isso de forma assustadora. No caminho, seu último me mostrou as duas margens do canal. À esquerda, o mercado municipal. À direita, o edifício Banespa, o equivalente a um grande centro comercial onde empresários japoneses gostavam de ficar. Levantei a câmera e gravei continuamente. Então eu vi uma gigantesca balsa de lixo plástico boiando no meio do canal. Garrafas de água, caixas de isopor, sacolas plásticas, todas acumuladas pela correnteza em uma ilha do tamanho de um campo de futebol. Eu sorri o mais radiante que pude nos últimos 2 dias. Aqui está, a prova, sussurrei para a câmera. Como este canal do Tietê sujo pode ser comparado ao Rio Sumida em Tóquio? Seu último rio baixinho. É verdade, senhorita. Ontem tinha mais ainda, mas amanhã não terá mais. Eu virei a câmera de volta para ele. Amanhã não? O senhor está brincando, certo? Não estou brincando. Ele piscou e sorriu. Amanhã estará limpo, com certeza, porque já começou hoje. Olhei na direção que seu dedo apontava. No cais do porto, centenas de pessoas estavam reunidas. Elas vestiam camisetas azuis idênticas. Havia crianças, idosos e até turistas estrangeiros. Todos seguravam sacolas de tecido, redes e ferramentas de limpeza. Uma grande faixa estava estendida, com letras brancas em português sobre fundo azul. Eu só consegui ler a frase, o nosso rio. Seu último atracou o barco. Chegamos, senhorita. A senhora desce agora ou prefere assistir do barco primeiro? Saí do barco sem responder. Meus pés tocaram o cais. Senti como se estivesse sendo sugada por uma tempestade chamada caos, mas com ordem. Uma menina de cerca de 12 anos correu até mim segurando uma placa de identificação com Yui escrito em inglês e falou japonês fluentemente. É a senhora Yui, certo? Meu nome é Isabela, sou voluntária hoje. A senhora veio nos ajudar a limpar o lixo, não é? Fiquei atordoada. Não, eu só vim filmar um vídeo. Isabela sorriu, os olhos apertados. Sem problemas, pode filmar à vontade. Mas seria incrível se a senhora nos ajudasse a limpar também. A meta de hoje é limpar tudo e amanhã soltar peixes no canal. Eu ri sem saber. Limpar tudo em um dia? Aquela balsa de lixo sozinha deve ter toneladas, Isabela. Isabela assentiu. Sim, mas temos 7.000 pessoas registradas. E também temos drones, barcos coletores de lixo
e até IA para ajudar a classificar o lixo. Automaticamente levantei a câmera. 7.000 pessoas de onde? De todos os lugares. Tem gente de São Paulo, estudantes, professores de universidades, empresas privadas, turistas que viram a postagem no Facebook e até um grupo de japoneses que mora aqui no Brasil. Virei-me para olhar, exatamente como a menina disse. Havia um grupo de pessoas vestindo camisas com a bandeira do Japão bordada no peito, puxando sacos de lixo gigantes juntos. A placa em frente ao grupo deles dizia: residentes japoneses em São Paulo, amamos o canal do Tietê. Meu coração bateu forte mais uma vez, mas desta vez não foi por choque. Eu não sabia o que era. Segui Isabela até a área de concentração. Um pequeno palco havia sido montado. Um homem de meia idade, vestindo uma polo azul, subiu e fez um discurso. Sua voz ecoou pelo alto-falante, falando em português, depois em inglês e finalmente em japonês. Obrigado a todos por participarem hoje. No ano passado, levamos 4 dias para limpar este trecho do canal. Este ano conseguiremos em um dia, porque temos uns aos outros. O aplauso foi estrondoso, então todos começaram a se mover em uníssono. Era como uma sinfonia sem maestro, mas todos conheciam seu ritmo. Fiquei parada ali, a câmera em minhas mãos ainda estava gravando, mas eu estava sem palavras. Isabela me estendeu uma sacola de rede. A senhora pode segurar isto primeiro. Vou levá-la a uma área onde ainda não há ninguém. Aceitei a sacola inconscientemente e segui a menina de 12 anos para o meio de uma multidão de 7.000 pessoas que transformavam o que eu pensava ser impossível em realidade, bem diante dos meus olhos. 10 minutos depois, eu estava imersa na água do canal até os joelhos, usando as mãos para retirar garrafas plásticas do canal do Tietê, junto com milhares de estudantes, turistas e moradores de São Paulo. O suor escorria pelo meu rosto, mas eu estava sorrindo sem perceber. A câmera ainda estava gravando, mas eu não faria mais cortes neste vídeo. 15, o canal do Tietê, eu estava encharcada até a cintura, segurando minha 4ª sacola de lixo plástico. O suor misturado com a água do canal escorria pelo meu rosto, ardendo meus olhos, mas eu me recusava a parar. Ao meu lado, Isabela estava gritando ordens para um grupo de amigos com uma voz mais alta do que uma menina de 12 anos poderia ter. Grupo 3, vão para a margem esquerda. Ainda tem sacolas pretas boiando lá? Ninguém estava reclamando. Ninguém estava tirando selfies. Ninguém estava postando stories. Todos estavam fazendo sua parte como engrenagens de uma máquina gigante, sem que nenhuma saísse do ritmo. Virei a câmera para a margem oposta. Mais de 10 drones pairavam sobre a água, transmitindo imagens ao vivo para uma tela grande montada em uma balsa flutuante. Na tela, um mapa em azul e vermelho. Azul era a área limpa, vermelho era a área com lixo restante. Agora, a área vermelha estava visivelmente menor a olho nu. O homem que discursou pela manhã, eu sabia que seu nome agora era Pedro. O líder da equipe de voluntários do Rio caminhou até mim com um sorriso largo. Muito obrigado por nos ajudar, Koyui. Ele fez uma reverência ao estilo brasileiro, um aceno respeitoso e me ofereceu uma garrafa de água gelada. Eu a peguei com as mãos trêmulas. Seu Pedro, isso realmente será concluído hoje? Pedro riu baixinho. Se não for, vamos acampar aqui, senhorita. Mas no ano passado fizemos em 4 dias. Este ano temos 3 vezes mais pessoas e temos assistentes que não tínhamos no ano passado. Ele apontou para uma gigantesca balsa de aço que acabara de flutuar. Havia uma placa na balsa que dizia: Limpa Rio, inovação brasileira. Era uma enorme máquina de coleta de lixo flutuante, parecendo uma baleia de aço, com uma boca de 4 metros que sugava o lixo e o classificava automaticamente em plástico, papel e material orgânico. Fiquei de boca aberta. Quem construiu esta máquina? Estudantes da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, respondeu Pedro sem hesitar. Montaram a equipe em 2 meses, custou 700 mil. É 3 vezes mais barato do que comprar da Alemanha e podemos consertar nós mesmos. Imediatamente levantei a câmera, mas desta vez minha voz estava embargada. Pessoal, a Yui está em frente a uma máquina de coleta de lixo construída por estudantes universitários brasileiros. Ela está sugando toneladas de lixo por hora
e realmente funciona. Bai. O sol começou a se pôr. A cor laranja refletia na água. A tela grande mudou de vermelho para quase inteiramente azul. Um grito ecoou de todas as direções. Acabou! 7.000 pessoas gritaram em uníssono, fazendo os pássaros voarem das árvores. E todos se curvaram uns para os outros simultaneamente, com as mãos unidas, em um gesto respeitoso. Ninguém deu a ordem, mas todos fizeram ao mesmo tempo. Fiquei parada, imóvel. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Isabela correu até mim, abraçando minhas pernas. Irmã Yui, conseguimos em 12 horas hoje. Amanhã vamos soltar 1 milhão de peixes no canal. Você tem que vir. Eu me abaixei e abracei a menina com força. A câmera ainda estava gravando, mas eu não me importava mais. Sentei-me na balsa flutuante com Pedro e 10 outros membros da equipe. Todos estavam exaustos, mas o sorriso não desaparecia. Pedro abriu uma lata de refrigerante sem álcool para mim. Uma água de coco não seria melhor, senhorita? Ele riu. Levantei a lata e tomei um grande gole. Seu Pedro, perguntei com a voz ainda trêmula. Por que vocês fazem isso a tal ponto, sem ordens do governo, sem salário, sem obrigação? Pedro olhou para o canal, agora tão limpo que se podia ver o reflexo dos arranha-céus. Porque este canal nos sustenta desde que nascemos. Se o canal morrer, nós morreremos com ele. Simples assim. Fiquei em silêncio por um longo momento. Então, levantei a câmera pela última vez naquele dia. Música. Meu rosto estava cheio de lama e lágrimas, mas eu sorri o maior sorriso da minha vida. Pessoal, a Yui costumava pensar que o Japão era o melhor do mundo. Costumava pensar que o Brasil não poderia fazer grandes coisas. Mas agora a Yui está no canal do Tietê, que ficou impecavelmente limpo em apenas um dia, pelas mãos de 7.000 pessoas que amam sua terra natal. A Yui não sabe mais o que dizer. Desliguei a câmera e me curvei para tocar a água fria e límpida do canal, tão transparente que eu podia ver meus dedos. Naquela noite, voltei para o hotel às 21h. Abri o laptop, editei o vídeo do dia inteiro sem cortes. Mudei o nome do vídeo de O Canal Sujo do Brasil para Um Dia de Choro Feliz no canal do Tietê. Antes de clicar em Upload, escrevi uma descrição muito longa. Pela primeira vez na minha vida, não mencionei o Japão, nem mesmo uma palavra. Hoje, a Yui perdeu. Perdeu para 7.000 brasileiros. Perdeu para uma menina de 12 anos que comanda melhor do que muitos adultos. Perdeu para uma máquina construída por uma universidade local. Perdeu para o amor incondicional. Amanhã, a Yui irá soltar peixes com todos e ficará no Brasil por mais uma semana. Porque a Yui quer aprender mais com o país que mais desprezou. Cliquei em Upload e chorei até adormecer. Essa foi a noite em que a Yui do Japão, o país mais perfeito do mundo, morreu para sempre. E uma nova Yui nasceu no canal do Tietê. Na manhã do terceiro dia, acordei às 6 com uma mensagem de Isabela. Irmã Yui, vamos soltar peixes no cais do Porto às 7h, ok? Rápido, levantei imediatamente. Sem maquiagem, sem pentear o cabelo, vesti a camisa suja de lama de ontem e saí correndo do hotel. Cheguei ao cais exatamente às 7h. Havia ainda mais gente do que no dia anterior. Monges ou religiosos locais estavam sentados em 4 fileiras, recitando cânticos. Estudantes vestindo uniformes de escoteiros seguravam baldes de peixes. Turistas estrangeiros filmavam sem parar. E havia uma placa grande que dizia: Dia do Rio Limpo, soltando 1 milhão de peixes para restaurar a vida no canal do Tietê. Isabela correu até mim com um pequeno balde. Irmã, este é o seu balde especial. Tem 1000 carpas prateadas e tilápias. O nome do balde é balde da Yui. Meus olhos marejaram novamente sem que eu percebesse. Esta menina havia dado meu nome ao balde de peixes. A cerimônia começou com os religiosos locais abençoando a água. Então, seu Pedro pegou o microfone. Hoje não estamos apenas soltando peixes, estamos restaurando a vida no rio que nos sustentou desde os nossos ancestrais. Obrigado a todos, obrigado ao rio e obrigado a Koyui do Japão por nos ajudar ontem. Todos se viraram para me olhar simultaneamente.
7.000 pessoas juntaram as mãos em um gesto respeitoso e fizeram uma reverência para mim ao mesmo tempo. Eu comecei a chorar ali mesmo. Então, levantei o balde de peixes na altura da orelha. Obrigado a todos por darem a Yui a chance de ver o que é o amor pela pátria. Então, despejei os peixes no canal junto com todos os outros. 1 milhão de peixes saltando, refletindo a luz do sol como prata. Após a cerimônia, Isabela me levou para comer pão de queijo e espetinho, churrasquinho em uma barraca de rua. Eu comi sem me preocupar com a imagem. Mais gostoso do que sushi em restaurante Michelin, eu disse sem pensar. Isabela deu uma risada alta. Naquela tarde, seu Pedro me convidou para ver o assistente secreto que ele havia mencionado. Pegamos uma van para uma área mais afastada, chegando a uma gigantesca fábrica de reciclagem com uma placa que dizia Reciclagem Verde São Paulo. Dentro da fábrica, mais de 10 estudantes universitários estavam reunidos em torno de máquinas estranhas. Eram trituradores de plástico que transformavam o lixo de ontem em grânulos de plástico reciclado em apenas 3 horas. Um estudante chamado Lucas, de 21 anos, veio me cumprimentar em japonês. Irmã Yui, construímos esta máquina com base na ideia de lixo flutuante do Japão, mas a adaptamos para o lixo brasileiro. O Japão usa eletricidade, cara. Então usamos energia solar combinada com biogás de resíduos orgânicos. O custo é 4 vezes menor e a velocidade de reciclagem é 2 vezes mais rápida. Eu estava boquiaberta. E vocês vendem essas máquinas? Lucas sorriu largamente. Vendemos, mas todo o lucro é usado para comprar novas máquinas para outras comunidades. No próximo ano, enviaremos para o Paraguai e a Bolívia também. Levantei a câmera imediatamente, mas desta vez minha voz não era mais a da Yui de antigamente. Pessoal, no Japão, nos orgulhamos de ser os melhores em reciclagem. Mas este estudante brasileiro de 21 anos criou uma máquina mais rápida, mais barata e que ainda compartilha com os países vizinhos. Sinto vergonha de mim mesma. Naquela noite, jantei com um grupo de estudantes da USP no dormitório. Uma refeição simples de R$50. Eles me levaram para ver o laboratório no porão do dormitório. Havia drones voando, procurando lixo no canal em tempo real. Havia IA analisando padrões de fluxo para prever pontos de concentração de lixo. Uma estudante chamada Sofia me perguntou: Irmã Yui, a senhora acha que o Japão conseguiria fazer algo assim? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Então, respondi com a voz embargada: conseguiria. Mas provavelmente levaria 3 anos, custaria trilhões de ienes e definitivamente não seria feito por 10 estudantes universitários em um quarto de porão como este. Naquela noite, fiz o upload do vídeo intitulado O Dia em que a Yui Perdeu para o Estudante da USP de 21 anos. As visualizações dispararam para 4 milhões em uma noite. Os comentários do Japão estavam cheios de: o Japão realmente perdeu? Os estudantes brasileiros são tão bons assim? Yui, volte, não fique no Brasil. Eu li e sorri. Então, digitei uma resposta para o primeiro comentário. A Yui ficará no Brasil por muito mais tempo, porque a Yui acabou de começar a aprender. Antes de dormir, abri a janela do meu quarto de hotel e olhei para o canal do Tietê. Agora tão límpido que as luzes refletiam. Sussurrei para mim mesma: será que algo mais vai me fazer chorar amanhã? Eu ainda não sabia que o dia seguinte seria o dia em que testemunharia um milagre que o Japão tentou fazer por 10 anos e ainda não havia conseguido. Dia 4 no Brasil. Acordei e vi outra mensagem de Isabela. Irmã Yui, hoje seu Pedro nos convidou para ver a realidade na Comunidade do Sol. Rápido. Não perguntei o que era a realidade. Apenas me lavei apressadamente, vesti a camisa velha e saí correndo do hotel. A van branca estava esperando na frente. Seu Pedro sorriu largamente e me entregou um copo de café com leite gelado. Hoje vamos ver por que 2 dias podem se tornar realidade. Não é por causa das máquinas, mas por causa das pessoas. No caminho, seu Pedro me contou: no Japão, Koyui, a senhorita já ouviu falar do projeto Lago Biwa? O governo japonês gastou 20 bilhões de ienes tentando resolver o problema das algas tóxicas por 10 anos e ainda não resolveu completamente. Eu assenti, eu fiz um vídeo sobre isso. É isso mesmo. Eles se orgulham de ter limpado 70% do lago em 10 anos.
Seu Pedro sorriu. Hoje vamos ver um canal em São Paulo que já foi 10 vezes mais fedorento que o Lago Biwa, porque ele ficará completamente limpo em 2 dias. A van virou para a Comunidade do Sol. O primeiro cheiro que atingiu meu nariz foi o de lama e esgoto. O canal, com 10 metros de largura, estava preto e cheio de espuma branca. Nas 2 margens, casas de madeira velhas estavam lado a lado. Automaticamente, levantei a câmera pronta para registrar o fracasso do sistema urbano brasileiro. Mas a cena seguinte fez a câmera em minhas mãos tremer. Milhares de moradores da comunidade estavam reunidos. Crianças, adultos, idosos, até mesmo pessoas em cadeiras de rodas. Todos seguravam baldes, cestos e ferramentas estranhas. Uma placa grande dizia: canal limpo em 48 horas. A Comunidade do Sol faz acontecer. Seu Pedro me levou para encontrar uma mulher de cerca de 50 anos chamada Dona Clara, a líder da comunidade. O distintivo em sua camisa dizia: Mãe do Rio. Dona Clara sorriu largamente e me abraçou imediatamente. Bem-vinda, minha filha japonesa. Assisto a todos os seus vídeos. Você veio ajudar a mãe a limpar o rio hoje? Eu ainda estava atordoada. Dona Clara, este canal pode realmente ficar limpo em 2 dias? Dona Clara deu uma risada alta. Claro, minha filha. A mãe já fez isso 4 vezes. A primeira vez levou 7 dias, a segunda 5, a terceira 3. Desta vez vamos conseguir em 2 dias. Dona Clara me levou para ver o sistema da comunidade. Sistema 1. Bactérias nativas. Dona Clara me mostrou grandes baldes de plástico enfileirados. Nós cultivamos bactérias de cascas de frutas, borra de café e esterco de animais. É centenas de vezes mais barato do que comprar de empresas, mas elas comem o lixo 3 vezes mais rápido. Sistema 2. Tubos de ar de garrafas plásticas. As crianças estavam perfurando garrafas de água e as conectando em uma longa corrente. Colocamos isso no fundo do canal para aumentar o oxigênio, o que faz as bactérias trabalharem mais rápido. O custo é de apenas alguns reais por garrafa, mas o canal para de feder em 1 noite. Sistema 3. A rede de mães. Dona Clara me levou para ver um grupo de mães inspecionando cada casa. Nós premiamos a família que classifica o lixo melhor, consegui Dona Clara até o ponto que me fez cair de joelhos no chão. Dona Clara apontou para a parede de uma casa de madeira velha, onde um papel escrito à mão estava fixado. Esta casa costumava despejar 10 baldes de esgoto no canal todos os dias. Agora, não mais. Porque meu filho teve câncer por causa da água fedorenta. O menino foi o primeiro a se voluntariar para cultivar bactérias para a comunidade, de graça. Eu comecei a chorar novamente. Desta vez, tão alto que as crianças se viraram para olhar. Dona Clara se ajoelhou ao meu lado e me abraçou. Minha filha, não temos dinheiro como seus amigos, mas temos uma razão muito maior. Temos que respirar este cheiro todos os dias. Nossos filhos e netos têm que brincar perto desta água. Se não nos salvarmos, quem nos salvará? Naquela tarde, eu não filmei mais vídeos. Larguei a câmera e fui ajudar as mães a tirar o esgoto, ajudar as crianças a perfurar garrafas plásticas, ajudar Dona Clara a despejar as bactérias no canal. O suor me encharcou, mas meu coração estava cheio. Noite do primeiro dia. O cheiro diminuiu pela metade. A espuma branca desapareceu completamente. A água começou a ficar azul claro. Dona Clara declarou ao microfone: faltam apenas 24 horas. Nosso canal ficará tão límpido que veremos os peixes nadando. Todos gritaram em uníssono: vamos conseguir. Eu gritei junto sem saber. Naquela noite, dormi na casa de Dona Clara, em um colchão simples, com seus 3 netos. Antes de dormir, ela me perguntou baixinho: minha filha, o Japão tem comunidades assim? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Então respondi com a voz embargada: tem, mas não com uma razão tão forte quanto esta. Adormeci com lágrimas, sonhando com o Lago Biwa, ainda com algas tóxicas boiando e com a Comunidade do Sol prestes a ficar limpa amanhã. Eu sabia. Os 2 dias prestes a acontecer não eram um milagre da tecnologia, mas um milagre de pessoas que se amavam o suficiente para mudar o mundo em 2 dias.
Manhã do dia 5, Comunidade do Sol 5. Acordei com o som alto da chuva batendo no telhado de zinco. Dona Clara saiu correndo de casa, gritando para todos. A chuva está forte, acordem rápido, a água vai transbordar. Eu pulei da cama, meu coração despencou. A chuva caía torrencialmente. O canal, que ontem havia começado a ficar azul, estava turvo novamente. Lixo velho acumulado nas laterais estava sendo levado para o canal. Muitos baldes de bactérias estavam flutuando. Dona Clara empalideceu. Se chover assim por mais 2 horas, o canal vai feder como antes. Tudo o que fizemos nas últimas 40 horas desaparecerá. Fiquei tremendo, não por estar molhada pela chuva, mas por saber que este era o meu ponto de ruptura. Se o canal voltasse a feder, todos os vídeos que eu havia enviado, todas as minhas declarações de que o Brasil podia fazer isso, se tornariam motivo de chacota na internet. Yui, que já teve milhões de seguidores, seria humilhada. E o pior, eu voltaria a acreditar que o Japão estava certo, que o Brasil realmente não poderia fazer nada de grande. Caí de joelhos no chão, cobrindo a cabeça, lágrimas se misturaram com a água da chuva. Dona Clara me viu e se ajoelhou ao meu lado. Minha filha, não chore. Dona Clara, se eu falhar desta vez, não terei mais coragem para dizer nada. Dona Clara sorriu enquanto a chuva caía diretamente em seu rosto. E se falharmos, minha filha? Falhamos 4 vezes, mas na quinta não vamos desistir. Ela se levantou e gritou com uma voz mais alta do que o sino do templo. Pessoal, a chuva chegou, temos que vencer esta chuva. Como um sinal secreto, toda a comunidade saiu correndo de suas casas ao mesmo tempo. Crianças segurando sacolas pretas, adultos segurando vassouras, idosos segurando baldes, até mesmo os doentes se levantaram para ajudar. Dona Clara comandava com uma voz que ecoava. Grupo 1, bloqueiem o fluxo de água para o canal. Grupo 2, recolham o lixo antes que seja levado. Grupo 3, despejem o dobro de bactérias. Grupo 4, tragam a barreira de água que consertamos ontem à noite e a instalem. Fiquei atordoada. A barreira de água que consertamos ontem à noite, Dona Clara se virou para mim. Minha filha, chove forte todos os anos. Sabíamos disso. Estávamos apenas esperando por hoje. Aquele foi o momento em que entendi a palavra preparação no estilo brasileiro. 6. A chuva ainda não havia parado, mas o nível da água no canal não subiu 1 centímetro, porque milhares de pessoas estavam alinhadas como um muro humano, usando seus próprios corpos para barrar a água da chuva e impedir que ela escorresse diretamente para o canal. As crianças estavam agachadas, usando as mãos para tampar cada bueiro. As mulheres mais velhas usavam pedaços de plástico cortados para cobrir os ralos. 7. A chuva começou a diminuir. Dona Clara declarou ao microfone: agora, estamos à frente da chuva. Em 12 horas, nosso canal estará mais limpo do que nunca na história. Todos gritaram em uníssono novamente. Mas desta vez, o grito foi mais alto do que o som da chuva. 8. Eu estava parada ali, tremendo. Dona Clara caminhou até mim e me deu uma capa de chuva velha. Minha filha, você tem que escolher hoje. Voltar para o hotel, esperar a chuva passar e vir filmar quando o canal estiver limpo? Ou ficar aqui conosco até o último momento? Olhei para a câmera em minhas mãos. Olhei para os seguidores que estavam comentando ruidosamente. Yui, volte, o Brasil não vai conseguir, perda de tempo. Então joguei a câmera no chão, tirei meus sapatos e corri para ficar ao lado de Dona Clara. Eu escolhi Dona Clara, vou ficar aqui até o canal ficar limpo ou até eu desmaiar neste canal. Dona Clara me abraçou com força e gritou para toda a comunidade ouvir. Hoje temos mais uma filha japonesa, cuidem bem da nossa Yui. A comunidade aplaudiu estrondosamente. 12. A chuva parou completamente. A água no canal começou a ficar transparente a ponto de se ver o fundo. As crianças correram para dizer que já viram peixes nadando. 15. Dona Clara declarou: faltam apenas 4 horas, vencemos. 16. O canal estava tão límpido que se via o reflexo das pessoas, mais limpo do que a piscina do hotel 5 estrelas em que eu estava hospedada. Dona Clara pegou o microfone pela última vez.
Conseguimos em 2 dias. Toda a comunidade se abraçou e começou a chorar. Eu estava abraçando Dona Clara com tanta força que mal conseguia respirar. Ninguém percebeu que a câmera que eu havia largado pela manhã havia sido pega por uma criança que estava filmando o tempo todo e transmitindo ao vivo para o meu canal. O número de visualizações simultâneas ultrapassou 4 milhões de pessoas. Os comentários do Japão lotavam a tela. Yui, desculpe por termos te criticado. É disso que o Japão realmente precisa. Yui, não volte, fique no Brasil. Desacetê. Dona Clara me levou para ficar na foz do canal. A água estava tão límpida que se podia ver cardumes de peixes nadando. Ela disse baixinho: minha filha, hoje você viu, não viu. 2 dias não é um milagre, mas é o amor acumulado que estava pronto para explodir quando chegasse a hora. Eu me curvei e me ajoelhei diante de Dona Clara ali mesmo, chorando incontrolavelmente. Aquele foi o momento em que Yui Sakurano morreu de verdade e renasceu como Yui, a filha da Comunidade do Sol. Noite do dia 5, Comunidade do Sol. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja sangue. O canal, que estava preto pela manhã agora, estava tão límpido que se podia ver o fundo claramente. Peixes nadavam em cardumes. Borboletas voavam baixo sobre a água. As crianças brincavam ao longo da margem do canal sem medo do mau cheiro. Dona Clara estava em pé, com as mãos unidas e os olhos marejados, agradecendo aos céus. Obrigada, céus. Obrigada a todos. Obrigada, nossa filha Yui do Japão. Nosso canal renasceu. Toda a comunidade aplaudiu estrondosamente. Então todos vieram me abraçar. Fiquei tremendo, sufocada pelos abraços, mas nunca me senti tão completa na vida. Mãe, uma pequena cerimônia aconteceu à beira do canal. Os religiosos vieram abençoar a água. Dona Clara acendeu velas e as soltou no canal. Milhares de velas flutuavam, refletindo na água límpida. Dona Clara pegou o microfone pela última vez naquele dia. Conseguimos em 48 horas, mas na verdade estávamos nos preparando por 5 anos. Toda vez que chovia, falhávamos, levantávamos. Toda vez que o canal fedia, chorávamos e voltávamos. Hoje não é a vitória de 2 dias, mas a vitória de 5 anos. Nós nunca desistimos. Levei a mão à boca. As lágrimas não paravam de cair. A criança que havia pegado minha câmera para transmitir ao vivo o dia todo correu para me devolver a câmera. Irmã Yui, a transmissão ao vivo de hoje atingiu 9 milhões de visualizações. Os japoneses estão chorando nos comentários. Abri para ver. Os comentários do Japão lotavam a tela. Sou engenheiro de Tóquio. Sinto vergonha de mim mesmo. O governo japonês deveria visitar a Comunidade do Sol. Yui, obrigado por nos ajudar a acordar. Vim ter. Dona Clara me levou para casa para jantar. Uma mesa pequena com arroz, espetinho e farofa. Uma refeição simples, mas eu chorei enquanto comia, pois foi a melhor refeição da minha vida. Dona Clara perguntou baixinho: minha filha, você volta para o Japão amanhã? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Então respondi com firmeza: ainda não, Dona Clara. Quero ficar com a senhora e todos por pelo menos mais alguns meses. Dona Clara me abraçou com força. Pode ficar, minha filha. A casa da mãe sempre terá um lugar para você. Naquela noite, dormi no mesmo colchão da noite anterior, mas desta vez não havia cheiro ruim, apenas o aroma de jasmim que as crianças haviam trazido. Antes de dormir, abri meu celular. Havia uma mensagem do meu empresário no Japão. Yui, todos os patrocinadores cancelaram seus contratos. Eles disseram que você mudou, que não é mais a Yui de antigamente. Volte, vamos reconstruir a marca. Eu sorri e digitei uma resposta de apenas uma frase. Sinto muito, mas a Yui de antigamente morreu na Comunidade do Sol. E a nova Yui nunca mais voltará a ser a pessoa de antes. Desliguei o celular e dormi o sono mais profundo dos meus 28 anos. Manhã do dia 6, a notícia chocou o mundo. A Comunidade do Sol limpa o canal em 48 horas durante uma forte chuva. BBC, CNN, NHK, todos os canais noticiaram, mas ninguém falou sobre o governo, ninguém falou sobre o orçamento, todos falaram sobre os moradores da Comunidade do Sol e a garota japonesa que chorou na chuva. Naquela tarde, a delegação do Ministério do Meio Ambiente do Japão me ligou.
Koyuí, gostaríamos de convidar a comunidade do Sol para vir ensinar no Lago Biwa. Estamos dispostos a cobrir todos os custos. Passei o telefone para Dona Clara. Ela sorriu largamente, apertando os olhos, e disse a eles: com certeza iremos, mas, por favor, permitam-nos levar nossa filha Yui. Eu chorei novamente, mas desta vez foram lágrimas de felicidade. Naquela tarde, fiquei à beira do canal com Dona Clara, observando as crianças nadarem alegremente. Ela disse baixinho: minha filha, hoje você viu, não viu? O milagre de 2 dias não é sobre tecnologia ou dinheiro, mas sobre pessoas que estão dispostas a morrer umas pelas outras. Eu assenti e me curvei para Dona Clara mais uma vez. Aquele foi o momento em que todas as falhas que eu havia criticado no Brasil desapareceram completamente. Não havia mais a preocupação com o engarrafamento como o mais importante. Não havia mais a preocupação com a tecnologia ultrapassada. Não havia mais a preocupação com pessoas preguiçosas. Restavam apenas pessoas que se amavam o suficiente para transformar um canal fedorento em um paraíso em 48 horas. E eu havia me tornado parte daquele milagre. Noite do dia 7, Comunidade do Sol. A energia elétrica acabou em toda a vizinhança. Tinha acabado de chover. O ar estava úmido e pegajoso. Eu estava sentada com Dona Clara e seus netos na varanda da velha casa de madeira. Apenas uma vela acesa no meio. O neto mais novo de Dona Clara, de 7 anos, me perguntou em português lento: Irmã Yui, no Japão não chove? Eu ri baixinho. Claro que chove, meu filho. Mas quando chove, corremos para dentro, fechamos as portas e janelas e ligamos o ar-condicionado. Ninguém pensa em sair e ficar na chuva para proteger a água do canal. Dona Clara acendeu o último cigarro do dia. A fumaça pairava sob o luar. Minha filha, vou perguntar de verdade. O que você viu nestes 7 dias te mudou o quanto? Fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando para a vela que derretia. Então, respondi com a voz trêmula: Dona Clara, eu costumava pensar que perfeição era 100% de casas limpas, 100% de trens pontuais, uma sociedade onde ninguém tivesse dificuldades, nem mesmo uma pessoa. Mas nestes 7 dias, eu vi que a verdadeira perfeição é o dia em que milhares de pessoas ficam na chuva para não deixar o canal que sustentou seus filhos e netos feder novamente. Não é a perfeição sem problemas, mas a perfeição que aceita os problemas e luta junto. O Japão vence os problemas com dinheiro, com tecnologia, com sistemas. Mas a comunidade do Sol vence os problemas com o coração. E o coração vence tudo. Dona Clara apagou o cigarro e apertou minha mão. Minha filha, eu costumava pensar que os ricos de fora nos desprezariam. Mas você me ensinou que não importa se a pessoa é rica ou pobre. O importante é se o nosso coração ainda está inteiro. Eu chorei em silêncio. O neto mais novo de Dona Clara usou sua mãozinha para acariciar minhas costas. Irmã Yui, não chore, senão o canal vai chorar mais. Todos riram alto. O riso ecoou na escuridão. Naquela noite eu não consegui dormir. Acordei e escrevi uma longa carta no meu celular. Escrevi para o meu eu do passado. Escrevi para o meu 1 milhão de seguidores. Escrevi para o Japão que eu amava. A Yui antiga dizia que o Japão era o melhor do mundo. Mas a nova Yui sabe que a melhor coisa do mundo não está em arranha-céus altos ou trens-bala. A melhor coisa do mundo está na comunidade do Sol. Está em Dona Clara, que estava disposta a morrer pelo canal. Está na criança de 7 anos que ainda sorri mesmo com a falta de energia. A melhor coisa do mundo é o amor grande o suficiente para transformar água fedorenta em água limpa em 48 horas. E esse amor não está só no Brasil, está em todos nós. Apenas nunca fomos forçados a usá-lo de verdade. Eu cliquei em publicar aquela carta às 3. O título da postagem era Carta da Filha da Comunidade do Sol. Manhã do dia 8, acordei com gritos de crianças. Irmã Yui, tem gente procurando por você na frente da casa. Na frente da casa de Dona Clara, 10 vans brancas estavam estacionadas em fila. A placa ao lado das vans dizia: Delegação de 200 estudantes japoneses para aprender com a comunidade do Sol. Os estudantes japoneses se curvaram em uníssono.
a líder da delegação, uma jovem professora de cerca de 30 anos, caminhou até mim em lágrimas. Koyui, lemos sua carta. Não queremos mais estudar em Tóquio. Queremos vir e aprender na Comunidade do Sol. Por favor, a senhora e Dona Clara sejam nossas professoras. Virei-me para olhar para Dona Clara. Ela sorriu largamente, apertando os olhos. Minha filha, minha casa é pequena, mas meu coração é grande o suficiente para receber 200 crianças. Eu chorei e abracei a professora japonesa. Então, me virei e abracei Dona Clara. Aquele foi o momento em que acordei completamente. Não apenas eu estava mudando, mas o mundo estava mudando comigo. Dia 11, Comunidade do Sol. Os 200 estudantes japoneses ficaram conosco por 3 dias. Eles dormiram em grupos de 4 ou 5 em cada casa, comeram espetinho e farofa, ajudaram a tirar o esgoto pela manhã, ajudaram a despejar bactérias à tarde e ajudaram as crianças da Comunidade do Sol com o dever de casa à noite. Hoje foi o último dia do curso. Organizamos um grande círculo na beira do canal ao pôr do sol. Dona Clara sentou-se no meio, segurando o microfone coberto que as crianças fizeram. Os 200 japoneses estavam sentados em silêncio. Eu estava sentado ao lado dela, minhas mãos ainda sujas de lama da manhã. Dona Clara falou lentamente: hoje, a mãe não vai ensinar nada a vocês, crianças japonesas. A mãe só quer que todos ouçam uma pequena história. Ela apontou para o canal, agora tão límpido que se podia ver as estrelas refletidas. 5 anos atrás, este canal fedia tanto que peixes mortos flutuavam. A mãe pensava que éramos muito pobres para resolver isso. Mas uma criança de 10 anos, o filho da vizinha, ficou gravemente doente por causa da água fedorenta. A mãe gastou todo o dinheiro que tinha para levá-lo para tratamento, mas o menino morreu. Naquela noite, a mãe sentou-se aqui sozinha, chorando até de manhã, e me disse uma coisa: se o canal continuar fedorento, o próximo filho morrerá também. Esse foi o começo. Não foi o governo, não foi ONG, não foi trilhões de reais. Foi uma mãe que perdeu um filho e não queria que outra mãe perdesse o dela. Silêncio total entre os japoneses. Alguns começaram a chorar. Dona Clara sorriu. Eu quero dizer a todos vocês que o mundo não precisa dos melhores. Não precisa da tecnologia mais avançada. Não precisa dos mais ricos. O mundo só precisa de pessoas que já sofreram o suficiente. Sofreram o suficiente para se levantarem e mudarem. Sofreram o suficiente para não aceitar a dor pela segunda vez. Na Comunidade do Sol, sofremos o suficiente, então conseguimos mudar em 2 dias. No Japão, vocês podem não ter sofrido o suficiente, por isso ainda levam 10 anos com o Lago Biwa. Mas se um dia vocês realmente sofrerem, vocês mudarão mais rápido do que nós. Uma garota japonesa levantou a mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Clara, eu entendi. Eu costumava pensar que grandes problemas tinham que esperar pelo governo. Mas agora eu sei que se esperarmos, perderemos o mais importante primeiro. Vou voltar para o Japão e começar pela minha própria casa. Uma criança após a outra começou a se levantar e falar: vou começar a classificar o lixo corretamente de verdade. Vou contar a história da Comunidade do Sol para meus amigos. Vou voltar no próximo ano e trazer mais amigos. Levantei a mão pela última vez, a voz tão trêmula que quase não conseguia falar. Pessoal, a Yui costumava pensar que perfeição era não ter problemas. Mas agora a Yui sabe que a verdadeira perfeição é ter problemas. Mas se recusar a deixar o problema vencer, a flor de lótus mais bonita não floresce em água limpa, mas na lama mais profunda. E a pessoa mais grandiosa não nasce no país mais perfeito, mas nasce onde há dor e escolhe se levantar. Eu me curvei para Dona Clara ali mesmo e me virei para me curvar aos 200 estudantes japoneses. Obrigada a todos por ajudarem Yui a renascer no lugar que costumava ser chamado de país em desenvolvimento, mas que na verdade é o país que desenvolve o coração mais rápido do mundo. Todos se levantaram e se curvaram uns para os outros sob o luar que caía sobre o canal límpido. Essa foi a noite em que entendi a verdade universal da forma mais sincera. Não é que o Brasil seja melhor, não é que o Japão seja pior, é que todos os seres humanos têm o poder de mudar o mundo, quando o coração é tocado de verdade.
E meu coração foi tocado pela Comunidade do Sol, por Dona Clara, pela criança de 7 anos que disse: senão o canal vai chorar mais. Para sempre, 1 ano depois, Aeroporto Internacional de Guarulhos, manhã. Eu estava parado exatamente no ponto onde pisei pela primeira vez, 1 ano antes. Mas desta vez, eu não era a Yui Sakurano de antigamente. Minha roupa era de tecido de algodão tingido à mão, feito pela Comunidade do Sol. Minha única mochila continha apenas roupas velhas e um caderno de anotações completamente preenchido. Ao meu lado estava a Dona Clara em seu vestido simples e 10 estudantes japoneses que voltaram para serem professores voluntários. Dezenas de repórteres japoneses esperavam. Centenas de lentes de câmeras apontavam para mim. O apresentador da NHK fez a primeira pergunta. Koyui, a senhora cancelou contratos com todos os patrocinadores, desapareceu por 1 ano. Por que está voltando hoje? Eu sorri largamente, peguei a mão de Dona Clara e declarei: o canal Yui in Wonderland será oficialmente fechado e abrirei um novo canal chamado Yui e a Família Comunidade do Sol. De agora em diante, a Yui não será mais uma influencer vendendo perfeição. Serei uma contadora de histórias sobre a imperfeição mais bonita. Todos os vídeos serão filmados na Comunidade do Sol. Todo o lucro será usado para comprar baldes de bactérias para outras comunidades. E todo ano, a Yui trará 1.000 estudantes japoneses para a Comunidade do Sol, para que eles sofram o suficiente para voltarem e mudarem suas próprias casas. O apresentador ficou de boca aberta. Então a senhora nunca mais voltará para o Japão? Eu sorri baixinho e abracei Dona Clara. A Yui já voltou para casa. O verdadeiro lar da Yui não é mais Tóquio, é a Comunidade do Sol. É o lugar onde há pessoas dispostas a morrer pelo rio e dispostas a amar a Yui que costumava desprezá-las. Dona Clara continuou com sua voz calorosa. A mãe nunca ficou brava com você, minha filha. Porque se você não tivesse desprezado, você não teria vindo morar comigo até hoje. Um estudante japonês levantou uma placa escrita em português e japonês. Obrigado, Brasil, por nos ensinar que o lar não é o lugar perfeito, mas o lugar onde nosso coração está inteiro. Eu me curvei e me ajoelhei no chão do aeroporto de Guarulhos, exatamente no ponto onde pisei com arrogância, e me levantei, juntando as mãos para cumprimentar todos que estavam se despedindo. Obrigado, Brasil, por permitir que Yui morresse do meu antigo eu e renascesse como uma pessoa que ama a si mesma e a este mundo muito mais. De agora em diante, a Yui não dirá que o Japão é o melhor. Direi que os seres humanos são os melhores quando escolhemos amar uns aos outros de verdade. O avião que eu estava prestes a embarcar não estava voando de volta para o Japão. Estava voando para o Paraguai e a Bolívia para levar a Dona Clara e a equipe da Comunidade do Sol para ensinar as comunidades ribeirinhas do Rio Paraguai e do Rio Paraná a limpar seus rios. Antes de subir no avião, virei-me para olhar o aeroporto de Guarulhos pela última vez e sussurrei. Olá, aqui é a Yui da Comunidade do Sol, o país com o coração mais grandioso do mundo. A porta do avião se fechou e a história da nova Yui havia apenas começado de verdade.